Essa semana eu tive uma conversa muito interessante com um paciente. Ele me perguntou assim, doutor, quais são as principais tragédias que podem acontecer com um paciente com doença arterial? A primeira que eu elegi foi o aneurisma da aorta. Tanto faz se seja da artéria aorta torácica ou seja da artéria aorta abdominal. Ele vai no meu ranking de top 1, porque se esse aneurisma romper, a chance de salvarmos esse paciente é menos do que 5%, mesmo que ele rompa dentro do hospital. Só salvaremos esse paciente se ele tiver muita sorte. Se esse aneurisma for tamponado, quer dizer, se tiver um coágulo dentro dele, que no lugar onde ele rompeu, esse coágulo faça uma rolha e não deixe esse paciente entrar em hemorragia. Na artéria aorta passa aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Uma pessoa de 70 quilos deve ter mais ou menos uns 5 litros de sangue. Ou seja, tudo é muito rápido, não dá tempo. Só que o aneurisma da artéria aorta, tanto da torácica como da abdominal, bem como outros aneurismas em outras artérias do corpo, ele não acontece do dia para a noite. Ele vem acontecendo. E num check-up regular no cirurgião vascular, você vai descobrir a existência dele quando ele ainda tem um tamanho muito pequeno e que ainda está longe da possibilidade de ruptura. Então, quando você acompanha, você já sabe que tem esse aneurisma e faz o acompanhamento direitinho com o seu cirurgião vascular, bem orientado. Se chegar no nível de cirurgia, não vai ser emergência. Você vai fazer uma cirurgia eletiva. E para os aneurismas de aorta, entre 5 centímetros, 5 centímetros e meio, já é elegível a correção. E o risco de ruptura dele é muito baixo. O risco de uma cirurgia por correção endovascular é ao redor de 1%. Poxa, como comparar um risco de 95% com o risco de 1%? Não precisa chegar nesse ponto. Pela gravidade e dificuldade de salvar esse paciente e pelos anos de oportunidade perdida da correção desse aneurisma, o aneurisma da aorta abdominal entrou em primeiro lugar nesse ranking, no meu ponto de vista. Outros cirurgiões vão ter as preferências deles. A minha é essa. Em segundo lugar entra a artéria carótida. As patologias da artéria carótida. Também uma placa numa artéria carótida ela é formada ao longo de vários e vários anos. E ainda com fatores predisponentes, que são pressão alta, tabagismo, dislipidemia, que é o colesterol alto, diabetes, a própria idade. E isso hoje em dia é triado em qualquer check-up cardiológico. O próprio cardiologista já pede uma ecografia das artérias carótidas. A ecografia não tem radiação, não tem contraste, é um exame rápido, fácil, simples de ser realizado. E que o custo para o convênio também é baixo. Não tem um motivo para não realizar esse check-up uma vez por ano. Sabendo que você tem as placas nas carótidas, em primeiro lugar você pode fazer um tratamento clínico e acompanhar. Talvez ela nunca chegue no nível de uma cirurgia. Se chegar, que é quando tem 70% de estenose ou estreitamento, também o risco de uma cirurgia como angioplastia, colocação de estente de carótida ou uma endarterectomia, tanto faz a técnica, esse risco é inferior a 2% na maior parte das séries internacionais. É um risco baixo, mas se você não fizer o check-up e não ficar sabendo, o teu primeiro sintoma é um AVC. E é muito difícil de um AVC não deixar sequelas. No primeiro AVC, a taxa de mortalidade, AVC isquêmico, a taxa de mortalidade é de 3%. E ela vai aumentando exponencialmente no segundo, no terceiro, enfim. Mas o problema não é só a taxa de mortalidade, são as sequelas e as desabilitações que o AVC isquêmico deixa, sobrecarregando a família, sobrecarregando o sistema de saúde e diminuindo dramaticamente a qualidade de vida do paciente. Pelas oportunidades perdidas, pela facilidade de triar e pelo risco baixo da correção, fica em segundo lugar a patologia das artérias carótidas. E o último que eu listei, eu vou colocar só 3 aqui, porque toda doença arterial é grave. Toda. Eu vou colocar a embolia aguda das artérias dos membros inferiores. Ela entra em terceiro lugar porque é uma emergência. E você tem a chance de correção. Num paciente jovem, ao redor de 6 horas, 4 a 6 horas.
A embolia aguda é quando um coágulo faz uma oclusão aguda, abrupta, em uma artéria do membro inferior. Esse membro inferior vai começar a ficar cianótico, que é uma coloração azulada, uma dor insuportável. Primeiro vai dar palidez, né? E depois essa palidez vai para uma cianose. A dor já é insuportável, não palpa pulso. Essa coloração do membro vai progredindo, vai ficando cada vez mais escura. A tal ponto que, se demorar muito para chegar no hospital, se transforma em amputação, a perda do membro. Nem todos os pacientes conseguem tolerar muito bem a perda de um membro, no sentido físico da palavra, não no sentido emocional. A taxa de mortalidade numa amputação de membro inferior em pacientes acima de 60 anos é superior a 60% no primeiro ano, por depressão, por N fatores. Muitas dessas pessoas acabam indo a óbito já no transoperatório ou pós-operatório imediato. Então, pelas consequências dramáticas e por ser uma doença também que aparece sem aviso e que poderia ser diagnosticada antes e prevenida antes, entra em terceiro lugar. Como a gente previne embolia arterial aguda? Esse êmbolo, 80% das vezes, vai vir do coração. São arritmias cardíacas, calcificações em válvulas, e isso, indo uma vez por ano no seu cardiologista, você vai ficar sabendo e vai ter a oportunidade de corrigir essa arritmia cardíaca e ter uma vida boa, evitando uma embolização. Isso se ela for para os membros inferiores, a maioria das vezes vai. Mas pode ir para o membro superior, pode ir para o cérebro, pode ir para o intestino. Hoje ficamos com a ideia dos membros inferiores, para não causar muita confusão, e porque é o lugar mais frequente também. Outra podia ser o próprio aneurisma, que nós já falamos. Muitos aneurismas têm coágulos no seu interior, e um coágulo desse pode desprender eventualmente e fazer uma oclusão numa artéria da sua perna. Também o aneurisma, fazendo um check-up anual com uma ecografia, você vai ficar sabendo da existência e vai ter a chance de tratar. Então eu listei aqui 3 consequências dramáticas no mundo das cirurgias arteriais de patologias que podemos prevenir e encontrar de uma forma rotineira, sem susto, sem exames complexos, sem exames que coloquem a sua saúde em risco, sem uso de contraste, nada invasivo. Uma simples ecografia e uma consulta, ou com cirurgião vascular, no caso dos aneurismas e da carótida, ou com cardiologista, para a carótida e para as arritmias cardíacas, resolvem o seu problema. E você evita passar por todo esse transtorno.